passe, tá? Então, é o mesmo funcionamento. Na segunda-feira a gente também tem. Enquanto o palestrante está aqui, né, dando a palestra, alguém vai chamando vocês para receber o passe lá dentro, tá? Na quinta-feira a gente tem algumas atividades. Tem evangelização infantil, são para crianças a partir de 6 anos. É muito legal, é muito didático, tá? E tem de todas as idades. Ela está tentando separar por idade agora para ficar melhor, né, o conhecimento. A gente tem, deixa eu ver, a gente tem a mocidade também na quinta-feira, são os jovens, é muito bacana também. Na quarta-feira a gente tem pelo Instagram da Dufo e da mocidade, né, da mocidade também. Fica gravado, é às 8 horas também, é sempre um estudo de algum livro. Se você quiser vir e depois assistir pelo Instagram, não tem problema, porque lá fica gravado, tá? E qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar pra gente, tá bom? Gente, tem um recado hoje, dia 7 de agosto, haverá curso de mediunidade básica. Então, quem tem interesse em aprender mais, em desenvolver, né, acaba com um aprendizado muito grande, eu vou pegar o nome e o telefone de quem tiver esse interesse. Cai numa quinta-feira, às 8 horas da noite, é 1 hora só, de 8 às 9. Então, quem tiver interesse, dia 7 de agosto, numa quinta-feira à noite, tá? Curso de mediunidade básica. Pode falar. Ah, tá. Depois no final você me procura, que eu vou anotar o seu contato. Tá bom? É isso. Vou pedir para o Luiz, então, abrir esse livro no meio da página. Renove sua intenção. Você costuma explicar a origem de seus problemas transferindo as causas dos desgostos e das decepções para pessoas, acontecimentos e lugares? Construa uma nova ótica sobre os acontecimentos e vai perceber que os problemas de fora são tão somente a expressão das mazelas que você carrega por dentro. Onde você depositar o foco de suas atenções, estará o seu coração. Aprenda a transformar os seus valores. Aprimore seu saber e sua intenção e começará a examinar os dissabores por outra perspectiva. Enxergue em você mesmo a solução eficaz ou a algema angustiante. O mundo de fora, em muitas das circunstâncias, reflete o que você traz nas profundezas do coração. Seus interesses, seu tesouro, sua busca. Agasalhe melhores aspirações e se surpreenderá com a renovação dos painéis da vida em torno de seus passos. Muito bom. Vamos fechar os olhos agora. Vamos elevar nosso pensamento em Deus. Vamos agradecer por mais uma noite. Estamos aqui à procura de conhecimento, à procura de evolução. Vamos agradecer porque tem tantos percalços no nosso dia a dia e nós conseguimos estar aqui. Muito obrigada, Senhor, por mais uma noite. Vamos agradecer os nossos guias, vamos pedir para os nossos guias e protetores para que continuem nos auxiliando na nossa caminhada, nos iluminando. Senhor, estamos todos aqui reunidos em Teu nome, rogando por vossas graças, para que nós possamos aprender, nos iluminar e vivenciar os vossos ensinamentos, tentando ser melhores a cada dia. Que assim seja. Palestra hoje da Laila. Coloca isso lá no projetor. Boa noite. Todo mundo me ouvindo bem? Sim. De antemão, peço desculpa. Estou recuperando do resfriado.
tanto quanto afônica. Não sei que aguentar com essa voz rouca. Mas acho que a gente vai conseguir cumprir as tarefas da noite ainda assim. Vamos lá. Primeiramente, queria dizer que é uma alegria sempre estar aqui falando nessa casa. Muitos rostinhos conhecidos, outros nem tanto. Sejam sempre muito bem-vindos. Vocês possam sair daqui hoje um pouquinho mais edificado que vocês entraram. Que a gente possa comungar dessa energia feminina que acolhe, que nos dá colo, que é a casa de Irmãs. O tema hoje da noite é depressão, culpa, aflições. Isso é um tema comum para alguém aqui? Sim? Não? Sim. Vai todo mundo feliz o tempo inteiro? Curado? Saudável? Gerencia aqui de novo. Só um minuto. Não estou conseguindo projetar. Depois você inicia de novo a palestra. Não, já está ligado. Tem que projetar, não estou conseguindo. Mas o que você quer que eu faça? Vocês querem deixar no canal? Só um minuto. Travou. Não, a gente iniciou porque... Você inicia de novo, velho. Gente, um minutinho só, tá? Problemas técnicos Isso. acontecem. É ao vivo, é assim. Ele demora para esquentar. Não, peraí que ele vai esquentar. Não está indo para o projetor, né? Não, aquele tem que. A gente tem que rodar. Você chega no canal. A gente escreve. Conseguiram ouvir? Não, estou esperando. As tendências vídeos não. Os vídeos ela repetiu que está aqui e vai. Beleza. Obrigada. Nada. E aqui passa. Gente, a tecnologia do nosso lado chegou aqui, né? Inicia de novo. Então vamos lá. Volta a fita. Boa noite também para quem nos assiste de casa. É uma alegria mensurável estar aqui. Estou me recuperando de um resfriado. Não peço desculpa por essa voz rouca.
Queria agradecer a presença de cada um. Tem alguns rostinhos aqui conhecidos, outros nem tanto. Espero que vocês saiam daqui um pouquinho melhores do que entraram. Que a gente possa partilhar dessa energia curativa que é a Casa de Irmãs. Vamos falar então sobre uma temática que acomete mais de 80% da população mundial. Depressão. O que é a depressão? O que é a depressão? Para muitos, é uma palavra muito comum. Para o que é depressão? Que depressão, gente? Vocês disseram que sabiam, já tinham vivido. O que é? Vocês conseguem nomear esse processo? Angústia. Tristeza. Melancolia. Vazio. Abandono. O que mais? Aflição. Medo. É muita coisa. É tudo isso, mais um pouco. A depressão, ela é, em última instância, uma ferida profunda na alma. Ela tem vários fatores. Vamos hoje discorrer sobre os 3 principais. Mas, quando se fala em depressão, é importante que a gente não perca de vista que esta é, em última instância, uma dor. Uma dor que muitas vezes é inominável, que muitas vezes é pouco acolhida, que muitas vezes é motivo de vergonha por nós próprios, porque a gente vem de uma sociedade, de uma educação, em que nos foi ensinado a cultuar a produtividade, a cultuar a racionalidade, a cultuar a eficiência, e não ter lugar para o sentir, para a alma, para a dor que vem desse processo, que é esse mundo em mim, através das emoções. Emoção, por muito tempo, foi sinal de fraqueza. E a gente aprendeu que tinha que brigar com elas, que elas não poderiam ter espaço. E que adoecimento psicológico era frescura ou coisa de doido. E com isso a gente foi construindo um abismo entre aquilo que somos e aquilo que acreditávamos que deveríamos ser, para atender uma exigência lunática de um mundo cada vez mais adoecido. Então é importante que a gente compreenda que a emoção é uma doença. Uma doença mental, diagnosticada, sintomática. Catalogada nos manuais de doença como
Código Internacional de Doença, o DSM, que é um diagnóstico específico para a saúde mental, como um transtorno capaz de trazer um profundo sofrimento. Que é causa de mortalidade tanto quanto, ou até mais, que acidentes e que câncer. É importante que a gente comece essa nossa conversa hoje tendo em vista de que a dor, ela não escolhe idade, classe social, família e endereço, mas que ela diz de uma inadaptabilidade de lidar com o mundo. Muitas vezes porque eu não construí recursos internos, porque não me foi ensinado, porque possivelmente o trabalho da minha existência seja esse. Mas principalmente porque ela me manda um recado sobre o rumo, o caminho que eu tenho traçado frente ao meu projeto de vida. Ela é, antes de tudo, um sinalizador. E partindo disso, a gente começa então a entender quais são os fatores desencadeantes da depressão. A gente pode dizer de 3 principais. O primeiro deles, o fator fisiológico. Depressão. Tiveram o mesmo estímulo. Viveram no mesmo ambiente. A mãe é depressiva. Um trouxe depressão. Outro não. André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, ele nos fala que existe predisposição à comorbidade. Mas, aonde está essa predisposição? É na genética? Não. É só no meio? Não. É só condição de acesso? Também não. De ter tudo aquilo que eu quero? Não. Aonde estaria, então, esse alicerce da depressão? E aí eles começaram a perceber que existia algo do qual eles não conseguiam dar nomes, porque a ciência assim trabalha. Vai chegar um momento que ela vai provar matematicamente a existência de Deus, então a gente só vai ouvir falar disso. Deus existe, foi provado. Mas ela já chegou no a algo maior que passa pelo físico, pelo psicológico, que ultrapassa isso. Então a gente começou a perceber que a depressão ela está diretamente vinculada a uma inaceitação da vida. A depressão é um não render-se-á. É essa briga constante que eu travo entre a vida que eu queria e a vida que eu tenho. Entre o que eu queria viver e o que eu consigo viver. É acreditar que temos condições de ser deuses. Não com D minúsculo, de co-criadores em plano menor. Mas com D maiúsculo, dizendo para Deus, eu sei mais da minha vida do que você. Do que eu deveria estar vivendo. E quando a gente vai para essa vida, que é regida por uma consciência superior, que tudo sabe, que é razão primária de todas as coisas. E essa vida, essa razão primária, essa inteligência,
ela não atende aos meus desejos mais egóicos, então eu perco a vontade pela vida. A gente não começou dizendo que é um rebaixamento do que me dá prazer e vontade de viver. Então por que eu me deprimo? Eu me deprimo porque eu ainda continuo como criança, birrenta, frente ao meu próprio destino. Isso não diminui a dor, isso não diminui todo o sofrimento de quem passa esse processo. Mas isso nos convida a olhar para o lugar que é que eu estou fugindo de confrontar. Porque a gente tem um processo evolutivo na humanidade em que nos vimos muitas vezes reféns desse Deus que foi tirânico, descrito como tal. Na humanidade ali, caminhantes, recém-exilados, esse Deus precisava ser mosaico. Ele precisava nos trazer normas de conduta. Ele precisava ser chefe. Não matarás, não furtarás. Tinha aí, fez catecismo e sabe os 10 testamentos. Pois é. Não, aqui comigo não. E aí a gente bem sabe, está lá no livro Exilado de Capela, que o mestre, como coordenador do nosso orbe, prometeu que nós não estaríamos à deriva de nós mesmos e que ele voltaria. Mas que antes ele traria vários dos seus para nos lembrar disso, que ele voltaria. Então a gente tem inúmeros profetas dizendo de um consolador prometido. Vários. E quando esse consolador chega, mas não nos consola como a gente acredita que deveria ser consolado, a gente foi na cruz, né? É a gente. Porque estávamos lá, jogando pedras, possivelmente. Se não jogando pedras, pelo menos assistindo. Se não fomos nós a gritar, Barrabás, salvem Barrabás ao invés de Jesus, pelo menos ficamos isentos. Por quê? Porque esse Consolador, ele não veio atender também os nossos desejos egóicos lá atrás. Ele veio dizer, olha, sinto te falar, mas o ladrão e a prostituta é igual a você. Como assim? Eu, Sinédrio, doutor da lei. Que absurdo. Eu sou escolhido por Deus. Então ele não vem me consolar como acredito que deveria ter sido consolado. E a gente crucifica. E a gente caminha mais um pouco. E ele diz que vai mandar outro consolador. A gente tem a codificação doutrinária, em que o acaso já não existe, que a gente se vê ator principal da própria história. Você é livre para arbitrar o seu próprio processo pessoal e refém das próprias consequências disso. Entende que a vida continua e que a gente é também um contínuo de nós mesmos. Só que lá em Jesus, Deus ainda é Pai, que educa. E a gente o trata como mordomo, que atende o tempo todo as nossas necessidades. Jesus vem trazendo uma perspectiva de não um Deus que chefia, porque o chefe tem uma desvinculação emocional. Porque se eu tiver um apego emocional pelos meus funcionários, eu não consigo exercer a profissão. Eu tenho um distanciamento afetivo aqui.
Eu tenho uma paixão muito grande pela minha clínica, pelo meu próprio processo pessoal de trabalho. Mas eu não vivo a dor do meu paciente. Que possivelmente eu viveria se fosse a minha irmã nesse lugar. Porque ali existe uma relação de trabalho. A lei mosaica é como se eu tivesse que servir a esse Deus. Jesus não. Ele vem dizer, é um pai que sofre quando você sofre, mas que te ensina pela dor. E aí, essa humanidade caminha. Tem Kardec dizer que Deus não está sentado no trono, cuidando da vida do vizinho, esquecendo a minha, atendendo as necessidades do meu irmão, que conseguiu um emprego perfeito, e eu que não sei ainda nem a faculdade que eu quero cursar. Porque ela teve sorte. A vida eu gosto mais dela que de mim. Porque é assim que a gente faz com os nossos pais, não é? Você gosta mais do meu irmão do que de mim? Não é? O que o meu irmão tem feito para construir essa afinidade com o papai e com a mamãe? O que eu tenho feito para construir afinidade com Deus? Com o Pai. E aí Kardec diz, não, vocês estão imersos no fluido vital, numa consciência maior, que funciona através de algumas leis. E toda disruptura dessa lei, e principalmente da lei do amor, vai te trazer dor. Então, no fim último, a gente pode entender que toda dor é uma transgressão da lei do amor, da lei natural da vida. Como vai dizer Joana de Ângeles, a dor é um convite para o contato com a verdade. Então a gente entende que todo processo depressivo, toda doença, mental ou física, ela começa num ser que é anterior a essa manifestação que a gente percebe aqui agora. E dentro disso, deixa eu só tomar uma água. Emmanuel vai nos trazer pensamento e vida, que é através dos biófonos, que são unidades de força psicossomáticas localizadas em mitocôndrias, a mente transmite seus estados felizes ou infelizes a todas as células do nosso organismo. E que a depressão interfere na mitose, visão celular, contribuindo para o aparecimento do câncer e de outras doenças imunológicas. Uma vez que nós estamos imersos nessa consciência maior, que é a vida e que é a própria manifestação de Deus, e a gente entende que toda disruptura a essa lei maior, ela vai me trazer também uma disruptura própria, né? Porque eu sou refém de mim mesma. A gente entende que não existe nada que não atenda e que não esteja subjugado a essa lei. Logo, como é que a doença acontece? Eu tenho um pensamento, esse pensamento gera um processo, gera uma energia, a culpa é minha. Eu não sou bom o suficiente. Essa energia, ela vai descer para o meu corpo através dos biófilos. Medicina ainda não chegou lá, gente, mas está muito perto. Hoje é a minha especialidade na clínica, é a psicossomática. E hoje eu tenho cada vez mais pacientes que me chegam. Meu médico me mandou para cá, para você, porque ele entende que na medicina, somente não tem nada que ele possa fazer sozinho. Muitos são os casos. De entender que aqui não é um fator externo, não é por acaso que eu gerei um câncer e a minha irmã não. Se eu tenho uma família inteira cuja hereditariedade também fez um câncer, por que ela teve sorte na loteria da vida?
A medicina tratava como sorte. Hoje ela já compreende que a sorte não existe, porque esse pai não escolhe filho. Somos nós quem construímos essa realidade interna. E olha que interessante. Dentro da psicossomática, o câncer é uma culpa adoecida. Porque a culpa é uma energia parada. É uma energia que diz para mim, você não é digno de viver. Logo que o meu corpo faz, se autodestrói. Eu estou mandando um recado para ele. Você não é digno de viver, então morra. As minhas células estão entendendo isso. Mas quando eu digo para essa culpa, olha, pode ser que a gente pudesse ter feito diferente, mas a gente fez o que era possível. Porque lá atrás, a gente não era o mesmo de hoje. E a gente precisou viver tudo que a gente viveu, aprender o que a gente aprendeu, para dar conta de hoje, dizer para nós mesmos, poderíamos ter feito diferente. É daqui para frente. Hoje eu não mais elejo a depressão, que é essa prisão no passado e uma inaceitação da vida que eu vivi, acreditando que deveria ter sido diferente. Mas também não escolho mais a ansiedade, porque essa é o par perfeito da depressão. E também na aceitação da vida, porque eu quero controlar o futuro. Foi tão difícil que eu vivi lá atrás que eu tenho medo de viver de novo. Então eu fico pedindo para Deus, para mim mesmo, que isso não se repita. E aí, o medo de reviver essa dor ou continuar nessa vida que eu não quero viver me traz tal da ansiedade. Ou de que aquilo que eu quero viver não me chegue da forma como eu acredito que deveria. Certa vez eu estava ainda lá no início da minha carreira, e eu trabalhava no Draluiz recém-formada, e eu atendi um caso lá, cujo diagnóstico era uma catatonia. A catatonia, ela é o último grau da depressão. Ela é uma perda total do contato com a realidade. A pessoa, ela se insere em si mesma. Ela não come, ela não anda, ela não vive. Ela não sente. A dor é tão insuportável que ela constrói uma barreira psicológica e emocional para não fazer contato com aquilo. Com o insuportável da dor, da culpa, do remorso, que ela se sinistra. Eu atendi um homem que dirigiu embriagado, bateu o carro e nesse acidente ele perdeu a esposa, o filho de 7 anos e o bebezinho de 3 meses, e só ele sobreviveu. Como viver com a culpa de não ser? Como se perdoar? E ele se si mesmo. E o meu trabalho com ele todo dia era tirar ele da cama, colocar ele na cadeira, levar ele para o pátio. E ficar dizendo para ele, ô seu Zé, o que é isso? Você vai trazendo a pessoa aos poucos para esse contato com a realidade. Olha para cá, olha onde a gente está. Você está no Hospital André Luiz. Aqui tem um pátio, aqui tem grama, tem uma árvore ali, sol tá pino. E descrevendo aquela realidade, dia após dia, dia após dia. Um mês nesse trajeto. E a angústia passou a ser, gente, será que eu não estou fazendo direito? Nesse desejo de querer salvar o outro. De querer que o outro melhore no meu tempo.
voltava lá para o meu coordenador, uma amiga muito querida, experiente, disse para ela, eu acho que eu não estou fazendo direito, é melhor você trocar o profissional, acho que eu não dou conta. E ela dizia, o que é dar conta da dor, Laila? Se não suportar o processo? E você está precisando suportar o seu, não o dele, não. O seu de entender que ele vai melhorar o tempo dele ou nem vai, se esse for o caminho dele. E aí um dia eu resolvi levar o seu Zé de novo para o pátio e dizer para ele, seu Zé, eu te dou o direito de melhorar no seu tempo. Mas eu preciso dizer que eu estou muito triste. Não estive me gerando tristeza. Porque me frustrou. A gente não disse lá que a base da tristeza é apego, uma falta? Eu estou muito triste. E eu estou sentindo que eu não estou atendendo o Senhor como deveria. E eu te peço desculpas. Pode ser que alguém faça melhor que eu. Perdão, por não estar dando conta da sua dor. Eu não sabia se ele estava me ouvindo, mas eu precisava dizer isso para mim. E de repente, aquela pessoa em catatonia por 2 anos disse para mim, não desiste de mim. E eu não sabia se eu chorava, se eu pulava de alegria. E foi a única palavra que ele disse. Não desiste de mim. E voltou para dentro de si mesmo. E nunca mais. Até quando a gente teve notícias. Ele conseguiu sair daquele estado. Teve um pouco de lucidez ali. E aquele paciente me ensinou muito. A não desistir de cada um daqueles que por ali passam. Na minha vida, no meu sofá. Enxergando que tem um ser humano atrás da dor. E que é esse ser humano que eu vejo, confio e aposto. Também lá, um tempo depois, chegou nas minhas mãos, no meu plantão, uma paciente que estava na 9ª tentativa de autoextermínio. Das formas mais agressivas que vocês pudessem imaginar. A ponto de deitar nos trilhos do trem. E, por mais que ela se machucasse, alguém o salvava. Quando ela me chegou, ela havia dado veneno para as filhas. E todo mundo a julgou. Como assim? Você quer levá-los? Ela disse, Laila, eu não queria levá-los. Mas as pessoas ficavam me dizendo, como é que você vai deixar 2 filhas sozinhas no mundo? Você não pensa nelas? Mas eu não estou dando conta de viver. Está insuportável, eu não quero mais isso aqui. Então, se eu não posso deixá-las, eu vou levá-las comigo. Minhas filhas foram hospitalizadas e se recuperaram e ela foi hospitalizada. E ela me dizia assim, por favor, não seja mais um a dizer para eu desistir disso. E eu disse para ela, eu não serei. Se você quiser morrer, tudo bem. Eu aceito isso. Eu acolho isso em você. Mas será que eu quero morrer ou acabar com a dor? Será que é com a vida que eu estou brigando? Ou é com o insuportável da existência que eu acredito que o único caminho possível é acabar com a dor, é acabar com a vida, para acabar com a dor. Mesmo tendo todo o cabedal de informação que a vida não acaba sendo espírita no hospital espírita. Eu quero pagar para ver. Vai que a dor do lado de lá é mais suportável. E aí a gente começou a trabalhar o que é que, além da morte, ela queria, porque querer a morte já era uma realidade.
num grupo, ela deu um depoimento muito bonito, dizendo assim: hoje eu estou de alta. E essa história ainda me emociona. E eu estou de alta, levando comigo uma certeza. Porque nos nossos atendimentos, eu aprendi com a Laila que eu realmente queria a morte, tá tudo bem querer a morte. Mas além da morte, eu também quero outras coisas na vida. E apesar da dor, eu vou buscá-las. Durante o tempo que eu tive lá, essa mulher nunca mais voltou a ser internada. É a briga com a vida. A gente já esgotou o tempo, a gente começou um pouquinho mais tarde. Prometo não me delongar demais. Por que então, bem-aventurados os aflitos? Porque a dor é um GPS divino da alma. Ela me traz de volta para mim mesma. Seja ela física, seja ela emocional, seja ela mental. Toda dor é um convite. É uma oportunidade que a vida me oferece para rever o meu caminho. Eu posso escolher brigar com ela, brigar com a dor, inaceitar a dor. E gerar com isso um processo depressivo e ficar ruminando essa depressão. Ou eu posso escolher me render à vida. Pai, eis aqui a tua serva, fazei de mim segundo a tua vontade, tal qual fez Maria. Sem nenhuma segurança de que não seria morta, apedrejada, tida como mulher adulta. Frente a um anjo que ela só via ele prometendo Salvador. Teve medo? Sim, possivelmente. Tristeza quando ela viu Jesus sendo arrastado? Sim. Pai, eis aqui a tua serva. Ou como nos ensina Cristo: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus teve medo? Sim. Teve tristeza? Também. Mas ele se rendeu. Ele aceitou. Porque quando a gente se rende à vida, a gente percebe que existe uma ordem natural. E que não existe dor que não traga em seu âmago um caminho de alívio maior e melhor para a redenção do meu espírito rebelde. Toda dor é um convite de aprendizado. Toda dor é um convite de olhar para dentro. E a depressão, em última instância, é um convite da alma te pedindo: não desista de si mesmo. Na sua rebeldia de achar que as coisas do mundo têm que ser como você deseja que sejam. E para encerrar, eu trago aqui uma passagem de Emmanuel. Ele diz que as enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibracionais da mente em desequilíbrio. E a doença, quando se manifesta no corpo físico, já está em sua fase conclusiva. Teve início há muito tempo em períodos que nos descontrolamos emocionalmente. Porque toda doença é um momento de enfrentamento de nós próprios. Porque a dor é um convite para a verdade. Que vocês possam hoje sair daqui se perguntando: qual a verdade que eu ando fugindo? Chama ela para tomar um café. Gente, queria agradecer a presença de cada um de vocês e a paciência por me ouvir até aqui.
gostaria de encerrar pra gente? Vamos? Faz a prece. Faz a prece pra gente. Parecia aí que nem. Senhor de luz e bondade, Criador de todas as coisas, nós agradecemos, Senhor, toda a oportunidade que temos de enfrentar a nós mesmos. Quando olhamos no espelho e vemos aquela pessoa linda que somos, mas que trazemos coisas não tão lindas do passado. Mas isso tudo é temporário, Senhor. Como diz a nossa amiga Laila, toda dor é um chamamento, toda dor é um anúncio, o prenúncio de novos destinos, de suavidade, de luz e de paz. Que saibamos enfrentar a dor com galhardia, mas com humildade. E que também possamos, Senhor, olhar para nós mesmos e nos perdoar, porque toda dor tem origem em nós mesmos. Muito obrigado, Pai, por tudo. Te pedimos as bênçãos e que sejamos acompanhados no retorno aos nossos lares. Assim seja. Agradecer ela aqui. Muito obrigada. Deus ilumina sempre. Obrigado, Pai. Boa noite. Semana que vem eu não espero que seja tão bom quanto o carinho que eu coloquei em amor. Eu não sou boa, não. É só amor mesmo, carinho mesmo. Ei, Luísa, fiquei tão feliz de ver aqui. Parabéns.